Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que nos intriga, olha, há séculos. O que realmente se passa dentro de um animal? Com base no trabalho incrível de Irvênia Prada, vamos mergulhar na natureza interior deles. E a pergunta que não quer calar é esta: será que os animais são só umas máquinas biológicas programadas para sobreviver e pronto? Ou será que eles têm uma alma, uma consciência, uma vida interior tão rica e complexa quanto a nossa? É uma questão que mexe com tudo aquilo que a gente acha que sabe. Olha só que situação! A própria autora Irvênia Prada, que é médica veterinária e professora, viveu isso na pele. Pensa bem, lá nos anos 80, ela sugeriu usar o termo sofrimento mental para regulamentar pesquisas com animais. E foi totalmente rechaçada pelos colegas. Para eles, mente era um clube exclusivo de humanos. Essa citação dela mostra perfeitamente a frustração e é o ponto de partida para a nossa conversa. Para a gente entender o tamanho dessa controvérsia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para a ideia que dominou o pensamento ocidental por séculos: a ideia de um animal como uma simples máquina. E a origem dessa ideia está aqui, ó, no filósofo René Descartes. Foi ele quem disse que os animais eram autômatos. O que é isso? Basicamente, robôs biológicos. Sem pensamentos, sem sentimentos, sem alma, eles só funcionavam por leis mecânicas, tipo um relógio, simples assim. E essa parte é brutal, para dizer o mínimo. Pensa só. Se um animal gritava durante um experimento, Descartes dizia que aquilo não era um sinal de dor, era só o barulho da máquina funcionando mal. Sabes, como uma roda de carroça fazendo barulho. Essa visão, na prática, deu carta branca para tratar os animais como se fossem objetos. Felizmente, a ciência não ficou parada lá no século XVII. Nas últimas décadas, aconteceu uma verdadeira revolução silenciosa na biologia que simplesmente demoliu esse modelo antigo de Descartes. A virada de chave é total. A gente saiu da visão do animal como um autômato, uma máquina que não sente nada, para o consenso científico de hoje. Eles são seres sencientes, ou seja, indivíduos com a capacidade de sentir. A mudança não poderia ser mais radical. Mas afinal, o que é senciência? É a capacidade de ter experiências próprias, subjetivas. Não é só reagir a um estímulo como uma planta que se vira para o sol. É sentir alguma coisa, dor, prazer, medo, alegria. E hoje, a ciência confirma isso com centenas de estudos. Não é mais uma questão de se, mas de como. E assim, ciência não veio sozinha, né? Ela traz junto um pacote de atributos que a gente antes achava que eram só nossos. Inteligência para resolver problemas, memória de coisas que já aconteceram, a capacidade de aprender com a vida e, o mais importante, uma vida emocional. E a ciência vai além. Ela não só nos diz que os animais sentem, mas também nos dá uma bela pista do porquê. E a resposta está na nossa história evolutiva, na nossa família biológica. Essa citação do Yuval Noah Harari, que a própria Prada usa, é perfeita. Por muito tempo, a gente quis se ver como uma espécie órfã, sabe? Separada do resto do reino animal. Mas a verdade é que a gente pertence a uma família enorme e nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, gorilas e orangotangos. E essa nossa separação dos chimpanzés, em termos de evolução, foi ontem. A gente tinha um ancestral em comum há apenas 6 milhões de anos. A nossa espécie, o Homo sapiens, existe há míseros 200 mil anos. Isso quer dizer que as estruturas do cérebro, os sistemas nervosos que nos permitem sentir e pensar, nada disso surgiu do nada. É uma herança que a gente compartilha com os nossos primos animais. Ok, já passamos pela filosofia antiga e pela ciência moderna. Agora vamos explorar uma terceira dimensão, uma que vai além da matéria, a perspectiva da doutrina espírita. O conceito central aqui é o de princípio inteligente. Para essa visão, a essência de um animal não é só o corpo físico, mas uma centelha espiritual, individual. Essa essência sobrevive à morte do corpo e continua sua própria jornada de evolução, assim como nós. Os animais não são degraus que a gente pisa e descarta, são companheiros de viagem. E essa frase poética de Leon Denis resume a beleza dessa ideia de uma forma, nossa, incrível.
A inteligência, a consciência não é algo que simplesmente aparece no ser humano. É um princípio que evolui aos poucos. Ele está adormecido na planta, sonhando no animal e, finalmente, acorda e se torna autoconsciente no ser humano. É uma linha única, contínua, de evolução espiritual. Então, se a gente aceita essas ideias, que os animais sentem e que são espíritos em evolução, aí tudo muda. Deixa de ser só uma curiosidade intelectual e passa a ser uma responsabilidade moral gigantesca. Essa citação coloca as coisas de forma bem clara. Se a gente se considera mais elaborado ou mais avançado, isso não nos dá o direito de explorar, mas sim o dever de proteger e educar. A nossa posição nessa escada evolutiva define a nossa missão, e não o nosso privilégio. No fundo, a conclusão é inevitável. A nossa relação com o reino animal tem que mudar. De uma relação de domínio para uma de tutela. De donos para guardiões. Deixa de ser sobre poder e passa a ser sobre respeito, sobre cuidado e sobre reconhecer que a gente está, no fim das contas, na mesma jornada. E a gente termina com essa reflexão. Essa frase, que vem de uma canção popular e foi citada pela Prada, resume tudo. Na teoria, a gente pode entender tudo isso. A lição, a gente sabe de cor. Mas a verdadeira aprendizagem só acontece quando a gente internaliza isso. Quando essa ideia começa a mudar as nossas atitudes diárias, a nossa compaixão e o nosso respeito por todas as formas de vida. A pergunta que fica é: quando é que a gente vai começar, de fato, a aprender?